Boa noite. Eu vou fazer um estudo nesse momento sobre a falsa santificação do nome de Deus. Existe uma seita que acha que o nome de Deus é somente Jeová e que santificar o nome de Deus é a pronúncia do nome Jeová. Nesse estudo mostrarei que eles estão equivocados. Os nomes de Deus. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Êxodo capítulo 6, versículos 2 a 3. Não que os patriarcas não conhecessem o nome de Deus, mas pelo nome o Senhor, Deus não lhes foi perfeitamente conhecido, que é o tetragrama sagrado, Yud-Rei, Vav-Rei, que possivelmente seja pronunciado Yahvé, embora a pronúncia se tenha perdido. O significado do nome na Bíblia. Vários termos hebraicos são usados para Deus na Bíblia. Então a Bíblia usa vários termos hebraicos para Deus, não somente o tetragrama. Esses nomes podem ser classificados em dois grupos principais: os nomes genéricos e os nomes específicos. Ensinar que Deus tem apenas um nome e que esse nome é Jeová, como fazem os russelitas, é um erro e um ensino pré-fabricado. Não somente é um erro, mas também é um ensino pré-fabricado. Na verdade, o nome Jeová nem sequer aparece na Bíblia. A expressão correta é Yahweh, que podemos chamar Javé. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo e nem simplesmente uma identificação pessoal. Não é simplesmente uma identificação pessoal e nem um apelativo, os nomes de Deus. Mas estão inerentes à sua natureza, estão intrínsecos à natureza de Deus, o nome de Deus. E revelam as obras e os atributos de Deus. O nome de Deus revela as obras e os atributos de Deus. Atributo é aquilo que é próprio de um ser. São características pessoais de Deus. Os atributos de Deus revelam quem Deus é, através daquilo que Ele faz e através das suas qualidades também. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, ela está revelando o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, simplesmente mencionar o nome Jeová não é santificar o nome de Deus, mas santificar o nome de Deus é reconhecer a sua glória, a sua grandeza, a sua força, reconhecer que Deus é todo-poderoso, que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E isso também os testemunhas de Jeová costumam negar. O nome de Deus não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome nos tempos do Velho Testamento era empregado não simplesmente para distinguir uma pessoa das outras, mas para mostrar o caráter e a índole do indivíduo. Então o nome não servia simplesmente para distinguir uma pessoa, mas para mostrar o caráter e a índole da pessoa. Então o nome de Deus não é apenas um nome, mas mostra o caráter e a índole de Deus. E cremos que o caráter de Deus é santo e bom, e a índole de Deus também. Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Deus é um espírito pessoal. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o nome de Deus revela o seu caráter e a sua índole, como vamos ver no decorrer desse estudo.
Houve caso de mudanças de nomes como consequência de uma experiência com Deus, como por exemplo Abraão. Houve caso de mudanças de nomes de pessoas na Bíblia. Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo 5, ele chamava simplesmente Avrã, que significa pai exaltado, mas Deus mudou o nome de Abraão de Avrã para Avraham, que significa pai de uma multidão, por causa da promessa de Deus para Abraão, essa promessa seria cumprida através de seu filho Isaque. Sara também teve o seu nome mudado. Sara, antes de ter o seu nome mudado para Sara, era Sarai. Daí Deus mudou o nome dela para Sara, tudo em consequência de uma experiência com Deus. E com referência a Deus, o nome representa a si mesmo. O nome de Deus está ligado ao conceito da sua soberania e da sua glória. O nome de Deus está ligado ao conceito da sua soberania e da sua glória. Soberania significa que Deus está sobre tudo e sobre todos e governando tudo. Deus é soberano, ele é déspotis, como está no grego. Deus domina sobre tudo e sobre todos, e a soberania de Deus é absoluta. Nesse caso, os atos morais dos seres humanos, se são ou não governados por Deus, isso é explicado por duas grandes teologias, a calvinista e a arminiana, que não é o caso do estudo em apreço. Aqui estamos falando sobre a verdadeira santificação do nome de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11, lemos: Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Essa passagem ensina que o lugar em que Deus faria habitar o seu nome significa que Deus moraria entre os filhos de Israel. Então aqui, Deus fazer habitar o seu nome significa a morada de Deus com os filhos dos homens, ou seja, com os filhos de Israel. Aqui diz: essa passagem ensina que nesse lugar escolhido por Deus, ou seja, no santuário, Deus estaria presente e sua presença nos cultos seria uma constante. Deus habitaria nesse santuário. Deus falou a Davi pelo profeta Natã que o seu descendente construiria uma casa ao seu nome, segundo Samuel capítulo 7, versículo 12, ou seja, uma casa para Deus, para a pessoa de Deus, pois o nome representa a pessoa de Deus. Em outras palavras, o filho de Davi haveria de edificar uma casa para o Senhor Deus de Israel. Na bênção sacerdotal, Moisés conclui a mensagem com essas palavras: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Números capítulo 6, versículo 27. O que significam estas palavras? Que Deus habitaria no meio dos filhos de Israel após a bênção do sumo sacerdote. Então Deus habitaria no meio dos filhos de Israel após a bênção do sumo sacerdote. Isso significa ele dizer aqui que o nome de Deus seria posto sobre os filhos de Israel. Ele, Moisés, quando diz aqui no texto. E assim nós vamos vendo, por exemplo, na oração O Pai Nosso, Jesus nos ensinou a abrir a oração santificando o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo 9, e isso não tem nada a ver com a pronúncia Jeová. Pois os testemunhas de Jeová dizem que santificado seja o teu nome. Aqui Jesus estava ensinando que devemos pronunciar o nome Jeová para Deus. Assim estaremos santificando o nome de Deus, o que é um ledo engano.
E isso não tem nada com a pronúncia do nome Jeová, como querem os seguidores de Russell. Esta passagem ensina que o próprio Deus deve ser honrado, venerado, adorado e temido por todas suas criaturas. Deus deve ser honrado, venerado e temido por todas as suas criaturas. Isso significa santificar o nome de Deus e não simplesmente pronunciar o nome Jeová. É um reconhecimento da bondade e da santidade de Deus. É um reconhecimento da bondade e da santidade de Deus, santificar o nome do Senhor. Existe muita gente, entre aspas, santificando o nome de Deus com palavras, mas com as suas ações pratica toda sorte de miséria. Não basta santificar o nome de Deus com palavras, mas devemos santificar o nome de Deus com atos, com obediência, com adoração, com temor. Existe muita gente santificando o nome de Deus com palavras. Foi o que Deus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Existe muita gente agindo dessa maneira. Santificar o nome de Deus é viver conforme a sua palavra, e não tem nada com a simples pronúncia do nome Jeová. Santificar o nome de Deus tem a ver com viver segundo a palavra de Deus, e não simplesmente pronunciar o nome Jeová. Podemos viver a vida inteira pronunciando o nome Jeová como se fosse um abracadabra, como se fosse um mantra, mas isso não significa nada se a nossa vida não mudar, se nós não honrarmos a Deus, não adorarmos a Deus, não obedecermos a Deus e observarmos a sua santa palavra, os preceitos que estão nela contidos. E até hoje os judeus chamam Deus de o nome, em hebraico Hashem, pois o nome é o próprio Deus. O nome de Deus é o próprio Deus. Santificar o nome de Deus significa santificar o próprio Deus. É por isso que os judeus chamam Deus de o nome, que em hebraico é Hashem. Continuando o nosso estudo, nós vamos ver o nome Jeová e os Russelitas. A Sociedade Torre de Vigia ensina que Deus tem apenas um nome e que esse nome é Jeová, e os demais nomes que encontramos na Bíblia são apenas títulos. Eles têm essa ideia de que os demais nomes de Deus na Bíblia, fora do nome Jeová, são apenas títulos, mas não é o que a Bíblia demonstra. O cuidado da entidade no desenvolvimento dessa doutrina é simplesmente para evitar a ambiguidade da palavra Senhor. O cuidado da entidade com essa doutrina é simplesmente para evitar a ambiguidade da palavra Senhor, pois se eles chamarem Deus de Senhor, Jesus Cristo também é chamado de Senhor nas Escrituras, e como eles querem diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, então eles dizem que o único nome de Deus é Jeová, porque daí não chamaremos a Jesus de Jeová, e o nome Jeová fica exclusivo para a divindade, fazendo com que Jesus não seja reconhecido como uma divindade absoluta, como uma divindade toda-poderosa, mas simplesmente como um Senhor, como um dono, como eu chamo o meu Pai de Senhor. Então, amados, com relação ao Pai e ao Filho, eliminando a possibilidade de chamar o Pai de Senhor, eliminando a possibilidade de chamar o Pai de Senhor, fica mais fácil reduzir a pessoa do Filho a simplesmente um Senhor. Então o Pai seria Senhor com todas as letras maiúsculas, e o Filho Senhor com somente o S maiúsculo, mostrando que Jesus pode ser igualado a qualquer dos senhores existentes no mundo, porque eles não creem que Jesus é Deus igual ao Pai, mas é um Deus menor. O verdadeiro Deus, eles dizem numa de suas obras,
Para distinguir-se dos muitos deuses falsos, deu-se um nome pessoal. Isto o distingue de todos os outros. Dá-se-nos a conhecer o nome pessoal de Deus por meio de sua palavra, a Bíblia, e este nome é Jeová, dizem eles. Então aqui, quando eles falam que a palavra Jeová é para distinguir Deus dos deuses falsos, eles colocam Jesus na categoria de Deus falso, porque eles não reconhecem a divindade de Jesus. A princípio, podemos afirmar com a autoridade da palavra de Deus que o nome Jeová nem sequer aparece no texto hebraico do Antigo Testamento e muito menos no Novo, porque eles colocam deliberadamente a palavra Jeová no Novo Testamento. Eles colocam por conta própria essa palavra, visto que a palavra grega que substitui o tetragrama como que usada na Septuaginta é a palavra grega Kyrios. E essa palavra Kyrios é usada para Deus e para Jesus. E eles, como não querem que Jesus seja reconhecido como Deus Todo-Poderoso, fazem essa diferenciação, até mesmo colocando a palavra Jeová no Novo Testamento, para haver essa distinção entre o Pai e o Filho no que concerne a divindade. Pois bem, vamos continuar olhando. O nome Jeová foi divulgado largamente depois dos reformadores. A palavra Jeová é uma corruptela da expressão hebraica Yehová. A palavra Jeová é uma corruptela da expressão hebraica Yehová. É uma corruptela, ou seja, uma espécie de corrupção dessa palavra. Fruto de um artifício dos rabinos da Idade Média. Isso foi fruto do artifício dos rabinos da Idade Média. Então, não é bíblico o nome Jeová. Embora apareça até mesmo em versões nossas. Mas tem versões que são conhecidas como versões fiéis e não usam o nome Jeová. O nome Jeová foi divulgado largamente depois dos reformadores na Idade Moderna em substituição à palavra hebraica Yahvé. O ponto da citação da Sociedade Torre de Vigia que convém salientar é o que diz respeito à grandeza de Deus. O que fez notório o nome de Deus entre todas as nações da terra foi o seu eterno e infinito poder e a sua misericórdia, ou simplesmente o nome Javé. O que fez notório? Todos os deuses das nações pagãs tinham o seu nome. Jeová era apenas mais um nome entre os demais nomes, ou Javé. E se Deus não tivesse feito os milagres que ele fez lá no Egito, os milagres da transformação das águas em sangue, quando Deus mandou aquela nuvem de piolhos sobre os egípcios, os gafanhotos, quando Deus mandou as trevas espessas, quando matou os primogênitos. Se Deus fosse conhecido por Faraó simplesmente pelo nome de Jeová ou Javé e não tivesse feito milagre algum, por acaso o Faraó teria ficado estupefacto? Teria ficado abismado diante das intervenções divinas? Teria havido tanto pavor na terra do Egito? De jeito nenhum, mas foi as ações de Deus que demonstraram o seu poder. Para os russelitas, os sinais, prodígios e maravilhas que Deus operou nos tempos antigos parecem não ter influído no conhecimento do Deus verdadeiro, mas simplesmente o nome Jeová, ao contrário daquilo que ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, versículo 17. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Velho Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância da sua revelação. Como Deus apareceu para Abraão? Deus apareceu para Abraão quando a fé de Abraão foi provada e quando ele foi aprovado como Jeová Jiré, pois no monte do Senhor se proverá. E Deus proveu ali
para Abraão, melhor dizendo, Javé Jiré, que significa o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. De acordo com a circunstância, de acordo com o fato que aconteceu ali naquele monte, foi o nome com que o Senhor se apresentou. Prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios, ele se manifestou como Javé Rafá, isto é, o Senhor que sara, em Êxodo capítulo 15, versículo 26. No hebraico é Yavé Roferá, o Senhor teu médico. Numa época de angústia, nos dias difíceis dos juízes de Israel, ele apareceu a Gideão como Javé Shalom. Javé Shalom. Por que Deus se apresentou a Gideão como Javé Shalom? Foi porque na época dos juízes o que menos se tinha era a paz. Então, de acordo com a circunstância, aparecem os nomes compostos de Deus, mostrando as ações divinas expressas nos próprios nomes revelados. Para todos que peregrinam sobre a terra, ele se apresenta como Javé Raá, que significa o Senhor é meu pastor. Salmo 23, versículo 1. Na justificação do pecador, ele aparece como Javé Tzidequeno, que quer dizer o Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Na batalha contra o mal e o vil pecado, ele se apresenta como Javé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. E no milênio, o nome da nova Jerusalém será Javé Chamar, porque o Senhor está ali. Ele habitará no meio do seu povo. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Como, pois, ensina a sociedade Torre de Vigia que Jeová é apenas um nome pessoal para distingui-lo dos deuses falsos? A única resposta é que os ensinos dos Ucelitas estão fora da Bíblia Sagrada. Isso de achar que simplesmente por nós pronunciarmos o nome Jeová já estamos santificando o nome de Deus, e que Jeová é um nome para distinguir Deus dos deuses falsos, simplesmente por se chamar Jeová, é um absurdo, pois o que distinguiu Deus dos deuses falsos e distingue até hoje é as suas ações, a sua misericórdia, as maravilhas que Deus opera. Pois todos os deuses têm um nome, e o nome Jeová seria apenas mais um entre todos os outros nomes, se não houvesse uma manifestação pessoal de Deus, uma manifestação sobrenatural de Deus, uma manifestação misericordiosa de Deus e uma manifestação fora do comum que fez com que a terra tremesse e fez com que os montes fossem sacudidos e fez com que toda a terra erguesse os olhos para cima e reconhecesse a majestade divina nas suas ações, nas suas palavras, no seu modo de agir, e não simplesmente porque tinha um nome. Então, nós fizemos esse estudo sobre o nome de Deus e falamos da falsa santificação do nome do Senhor, pois é uma falsa santificação do nome do Senhor usar um artifício desses simplesmente para distinguir Deus de Jesus, para simplesmente poder chamar Jesus de Senhor, como Adon no hebraico. Adon no hebraico significa simplesmente um senhor humano. Foi usado para Deus em algumas ocasiões, mas significava simplesmente um senhor humano, quando o nome Adonai era o nome que os judeus escreviam entre o tetragrama, o Yud Rei e Vav Rei. Em letras pequenas estava Adonai, para pronunciar o nome de Deus, para que o nome de Deus não fosse blasfemado, não fosse tomado em vão, segundo a crença dos judeus. Então, toda língua deve confessar que Jesus é Senhor, que Jesus é Adonai, para a glória de Deus Pai, que é Adonai também. Deus os abençoe. Amém.